Senhor e Mestre Jesus, Divino Amigo das nossas vidas, em nós, em todos nós, ainda residem inúmeros resquícios do passado presente, do passado remoto. Inúmeras lapidações necessitam ser desenvolvidas para que essa pedra bruta possa, ao longo do trabalho do cisel, mostrar a sua realidade e surge então o brilhante da luz em nós. Enquanto o tempo passa e nos esforçamos para realizar esse desiderato, necessário se faz que possas nos ajudar nessa longa jornada. As quedas são tantas, as angústias, as dores, os sofrimentos são muitos, mas reside em todos nós a grande esperança dos dias melhores. Porém, enquanto ele não chega, sê tu o nosso orientador, aquele que indica o caminho e apacenta as nossas dores. Asculta, pois, a nossa alma e permita-nos alguns instantes de paz. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, por toda a eternidade, que assim seja. Nós hoje teremos uma reunião um pouco diferente. Será conduzida pelo nosso irmão Laudelino Risso, que irá desenvolver um tema de perguntas e respostas que serão desenvolvidas ao longo da reunião. As perguntas pelo Laudelino, as respostas pelo Divaldo, a respeito de um livro da nossa editora, Momentos de Sublimação. Então, passaria agora a palavra ao Laudelino, que desse essa introdução à nossa programação da noite de hoje. Queridos amigos, os nossos votos de alegria, nós do Departamento Doutrinário do Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, nesta oportunidade procuramos apresentar ao grande público, ou reapresentar, algumas obras da lavra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, de diversos espíritos, e que, em outras oportunidades, também no decorrer dos próximos meses, procuraremos outras pérolas para reapresentar obras que já foram lançadas, mas para que pudéssemos recordar a importância de tanto conhecimento e conteúdo para sublimar as nossas existências. E para a noite de hoje, nós escolhemos um livro magnífico, um livro intitulado Momentos de Sublimação. É um livro psicografado por Divaldo Franco, pelos espíritos Viana de Carvalho e Joana de Ângeles. São 25 mensagens de Viana de Carvalho, 5 mensagens de Joana de Ângeles. Trata-se de uma coleção, momentos, mas nessa coleção há essa pérola que, de repente, hoje vamos trazer esse destaque. Então, para iniciarmos, gostaríamos de desejar boa noite a Divaldo e sabemos do laço de amizade que existe entre Divaldo e Viana de Carvalho, e gostaríamos de saber que você pudesse, de repente, nos externar um pouquinho mais a respeito desse espírito e também desses laços fraternais que vocês se ligam há tanto tempo. Senhoras e senhores, queridas irmãs,
queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho. Que tenhamos uma noite de paz. O espírito Manuel Viana de Carvalho era-me totalmente desconhecido. No ano de 1957, eu visitei pela primeira vez o Rio Grande do Sul. E na programação que foi estabelecida pela Federação Espírita Estadual, colocou-se a cidade de Pelotas, onde eu deveria iniciar um périplo por várias cidades da região. Fazia muito frio, mês de junho, igual ao nosso frio. Hoje mesmo aqui estávamos com 25, uma barbaridade. E então eu estava de roupa branca, nordestino, e peguei nada mais, nada menos do que 5 graus, com o minuano, o ventinho, bem agradável. Não desencarnei, porque não me lembrei. Era um frio tão grande que eu não lembrava de nada. Então a conferência seria no Teatro Guarani, um dos grandes teatros do apogeu da borracha e das carnes. Da borracha no norte, o Teatro de Manaus, o Teatro do Pará, o Teatro do Rio Grande do Norte. Eram os teatros clássicos e majestosos até hoje. O Teatro Amazonas, o Teatro da Paz, no Pará, são classificados dentre os mais belos da humanidade. Mas no Sul nós tínhamos em Porto Alegre o grande Teatro Central, que foi demolido, e aquele no qual íamos falar pela primeira vez. Um teatro muito belo. No dia seguinte seria aí, dessa cidade muito fria. E então o Teatro Guarani é de uma beleza surpreendente, é uma verdadeira joia. E os residentes na cidade orgulham-se de possuir esse maravilhoso teatro. Chegou o momento de me apresentar e eu não conhecia quais eram os hábitos dos irmãos sulistas. Levaram-me e preparavam o ambiente com alguns números musicais. Quando eu me adentrei no teatro e fui pela parte interior até o palco, eu ouvi uma voz em um discurso imponente. Falava sobre o batismo, a ironia do batismo, o batismo com água, dizendo que se tratava de uma verdadeira ufania, porque se isso era para tirar o pecado original, qual era o pecado original de um navio, de um submarino e de animais? E então continuava no discurso e eu me admirei da eloquência do orador. Quando cheguei ao palco, estava um número muito grande de pessoas convidadas, o auditório estava repleto e eu continuava a ouvir o orador inflamado. Procurei-o na multidão e não o vi. Porém, olhando e escutando numa direção, eu vi, na primeira fila do lado direito, um homem de estatura regular, mais ou menos a minha, com aproximadamente 60 anos, fazendo uma conferência magistral. Era um espírito. Eu fiquei olhando para ele e eu continuei ouvindo a conferência enquanto o auditório celebravam essas apresentações. Naquele tempo era muito comum declamações, músicas horríveis, que eram cantadas pelos espíritas, que ainda não tínhamos músicas. Por fim, quando acabaram, ele desceu e veio diretamente até mim. Éramos umas 50 pessoas ali à volta, os representantes dos centros espíritas, convidados especiais, e eu fiquei muito surpreso de as demais pessoas não estarem vendo. Em 57, eu já era um médium experiente, estava exercendo a mediunidade fazia mais de 10 anos, com as disciplinas exigidas pela doutrina. Aquele cavalheiro chegou-se até mim e me disse: Divaldo, eu sou
Manuel Viana de Carvalho. Na Terra eu fui major do Exército e tive a missão de levar o Espiritismo desde as velhas lagoas do Sul até as margens prósperas do Amazonas. Porque na minha condição de militar, desde o momento em que eu me tornei capitão e dirigia tropas, quando eu chegava, eu criava um centro espírita. As autoridades da época, vinculadas ao catolicismo, ficavam incomodadas, se dirigiam à região militar e eu era removido. Dessa forma, eu visitei praticamente o Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. E no dia 26 de junho de 1926, eu falei aqui nesse teatro sobre esse tema, o tema do batismo. Você ainda não estava reencarnado, estava como espírito me acompanhando. Pois bem, veja que curioso. Você nasceu em 1927, a 5 de maio, mas veio com o objetivo de, quando chegasse a época de predicar a doutrina, eu, desencarnado, lhe acompanhar. É a primeira vez que eu venho realizar a palestra através de você. Mas eu fiquei aturdido, porque eu tinha que prestar atenção às pessoas, atender um, atender outro, e preparando-me para a palestra que estava anunciada. Ele sorriu e disse, não, essa perturbação você vai perfeitamente superar. Então você pode me chamar Manu, pode me chamar Manuel, Viana, ou como ele quiser. Eu tinha um secretário que era um oficial do Exército, muito amigo meu, e ele me chamava Vianinha, porque para o padrão comum eu sou um pouco baixo. Como é que você vai me chamar? Eu disse, Viana de Carvalho. Agora, se o senhor vai me inspirar, precisa de me inspirar muito, porque o senhor vai ter muita dificuldade comigo. Sou uma pessoa sem cultura, sem bases, e ficamos dialogando. E eu simpatizei, como dizemos vulgarmente, com o espírito que se me fez tão amigo, que era como se eu estivesse realmente recordando. Eu não me lembrava do que ele falou, em absoluto, mas ele me era tão familiar que eu disse assim, como é que eu devo começar a conferência? E ele me disse, Pelotas é a cidade mais culta do Rio Grande do Sul. Ela se ufana de ser uma verdadeira Atenas. No Brasil do século XIX, havia sempre uma cidade muito culta, que se destacava dentre as outras. Você já falou na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Franca é a nossa Atenas paulista. E então você está num lugar muito culto. Eu vou inspirá-lo de uma maneira inteligente, para captar a atenção de jornalistas e de estudantes que vieram observar o que você vai dizer. Ele disse, mas me pediram para falar do Evangelho. Ele disse, sim. Falar do Evangelho, no entanto, não quer dizer que você fale muito simples. Nós vamos começar historicamente com a Renascença, por volta do século XV, XVI. A Renascença italiana, os vultos mais importantes, a mudança de linguagem, a Renascença que começou com Dante Alighieri no século XIII e que não terminou até hoje com o Livro dos Espíritos. Nisto, alguém disse, e com a palavra de Valdo Franco. Eu estava metade ouvindo o Espírito, metade prestando atenção. Então eu levantei, fiz a saudação e comecei falando sobre Dante Alighieri. Eu confesso que eu não conhecia muito Dante Alighieri. Eu conhecia o que todo mundo sabe, que leu em seleções do Reader's Digest, em comentários, os detalhes a respeito da Divina Comédia. E eu comecei contando que depois da morte de Dante Alighieri, a Divina Comédia ainda não estava concluída e já estava publicada em Florença, somente a primeira e a segunda parte. E certo dia, o filho de Dante Alighieri estava dormindo
quando teve um sonho. Apareceu-lhe o pai e disse-lhe: chame o nosso advogado e vá à casa em que eu faleci, para pegar os últimos cantos da Divina Comédia. Estão em um pequeno cofre na sala de jantar, cobertos por uma pintura. Retiram, porque a obra está incompleta. O rapaz levantou-se, era madrugada, foi à residência do advogado, chegaram ambos e encontraram, por detrás de um painel, daqueles painéis japoneses de tela, pintados, um cofre que estava aberto e ali os 12 cantos da Divina Comédia, a viagem ao céu. Então eu comecei a contar como se eu tivesse lido em algum lugar. A ideia chegava-me à mente como se fosse uma recordação. E eu fui falando e me encantando, porque eu dizia: nossa, mas eu sou inteligente. Como é que eu posso falar uma coisa que eu não sei? E deslumbrado com entusiasmo, esse entusiasmo nordestino, e o mais notável é que era verdade. E então, a partir daí, a Divina Comédia passou a ser a obra básica do renascimento italiano das letras, como Portugal, como Espanha, que tiveram nas suas obras de Dom Quixote, e em Portugal, Camões. E então eu comecei a falar da história do renascimento das letras e dos grandes personagens da França, da Itália e da Inglaterra, para concluir em O Livro dos Espíritos como sendo a pérola. Ainda recordo-me da frase: o Livro dos Espíritos pode ser considerado uma pérola de Ofir, colocado na coroa de um rei, a brilhar indefinidamente. E aí o povo bateu palma, eu digo: nossa, então está certo, porque nem eu sabia que estava certo. Foi assim que eu tomei conhecimento com o espírito Viana de Carvalho. Ele ficou meu amigo e começou a me apresentar a outros espíritos que no futuro, nós estamos aí em 1957, iriam comunicar-se por meu intermédio. E ele me disse que havia sido um escritor que, infelizmente, somente alguns jornais antigos, anteriores aos anos 20, jornais espíritas, teriam páginas suas. E eu comecei a mandar essas páginas para a revista O Reformador. Mas ninguém encontrava as páginas do Viana para comparar o estilo, porque se conhece o autor pelo seu estilo. Passaram-se os anos, ele escreveu 4 livros por meu intermédio. Esse, inclusive, é um livro sui generis, porque Joana de Ângeles escreveu 10 momentos. São 10 pequenos livros. Ela fez uma coleção e me disse para a pessoa guardar no bolso. E o lançamento desse livro foi muito peculiar. Eu estou alongando muito? Não, nada. Foi peculiar porque eu tinha um amigo do Rio de Janeiro que era um senhor economicamente muito bem situado. E ele gostava das mensagens de Viana de Carvalho. Então, ele alugou o salão do Hotel Glória. Imagine, isso por volta de 1960. E então nós fizemos o lançamento do livro no Hotel Glória. É um livro pequeno. E eu fiquei constrangido. Então Viana me disse: não tem constrangimento. A obra de Jesus merece ser divulgada nas academias, para evitar os deslustres, as adulterações, etc. Então, vamos marchar para o Hotel Glória, que naquele tempo era o máximo, era o Copacabana Palace, o Glória e etc. Eu fui sem Glória ao Hotel Glória e então proferi a palestra e lançamos o livro. O livro é pequeno, mas é fantástico, pelo menos para os meus sentimentos. E a tese que ele apresentava era essa: o Espiritismo é uma doutrina tão bela que cabe em poucas palavras, mas que para entender é necessário muitos livros, porque tem que haver com o conhecimento universal. É a doutrina da imortalidade da alma, da reencarnação. E os espíritos têm uma equipe de especialistas em cada tema
para poderem fazer as necessárias abordagens. Então, eu fiquei muito contente quando Viana me disse: eu tenho uma equipe de alguns médicos e alguns intelectuais para lhe socorrerem na hora das apresentações e das palestras. Muito bem. A esse tempo, eu era muito inspirado pela poetisa baiana Amélia Rodrigues, que fez aniversário na semana passada. A professora Amélia Rodrigues foi poetisa, teatróloga, jornalista, eminente personagem da nossa gloriosa Bahia das mulheres intelectuais. E então ela me aparecia e falava sobre o Evangelho. Eu próprio delirava com as descrições da Galileia, com Jesus falando, até o dia que o professor Pastorino disse: vamos transformar essas palestras em livros, porque naquele tempo os gravadores eram muito grandes, as emissões de rádio eram péssimas, as transmissões chiavam muito, e muitas vezes eu dispensava o microfone porque eu falava muito alto, ainda falo um pouquinho alto, é do tempo em que não tinha microfone. Então, nós transformamos em livros, e Dona Amélia já escreveu 12 livros diferentes sobre Jesus e a Palestina. Quando eu visitei Israel, eu tive a ocasião de conferir. E agora que eu tenho uma amiga em Jerusalém, espírita, eu pedi para ela fazer uma conferência, examinasse aquilo que está, por exemplo, no Primícias do Reino, falando da história de Israel, da geografia, se é verdade. E ela contratou uma pessoa para pesquisar e documentar a respeito de uma pessoa que nunca lá esteve, que nunca leu, e, no entanto, está exarado. E ela ficou tão entusiasmada que está traduzindo esse livro, Primícias do Reino, para o hebraico. Eu não tenho nenhum livro em hebraico, tenho em 19 idiomas, mas não é hebraico. E ela está fascinada quando ele fala sobre Cafarnaum, sobre Magdala. Ela diz que foi pessoalmente para conferir com o livro na mão e que constatou a legitimidade das informações. Mas, nesse ínterim, o Viana continuou muito meu amigo. Mas desses amigos que nos orientam, e lhes vou narrar uma experiência. Eu, muitas vezes, falando sobre o Evangelho, ouvia referências a oradores clássicos, ao Viana de Carvalho, que foi considerado o maior orador espírita dos primeiros 25 anos do século XX. Era um orador que arrebatava nas ruas, nos coretos, nos grandes auditórios, etc. E eu, coitado, chegava, falava do Evangelho, contava sobre a vida de Cristo e ficava assim com um pequeno complexo de inferioridade. Indo muito a São Paulo e fazendo conferência na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a federação tinha muitos oradores da universidade, da USP, e quando o povo me falava da USP, parecia que era Harvard do Brasil, sem lembrar também que a nossa Universidade da Bahia foi a primeira, e naquele tempo, hoje eu não sei mais, mas naquele tempo, os seus mestres eram Magister Dixit, eram extraordinários, ninguém discutia, mas o pobre aqui não sabia de nada, era tudo que se aprende da escola normal, rural de Feira de Santana. Aí me diz, plantar alho, plantar cebola, como é que irriga o feijão e etc. E eu pedi ao Viana, eu digo, eu quero um dia em São Paulo, ali naquele auditório de Vinícius, que era um protestante que se tornou espírita, eu gostaria de fazer um tema científico. Ele disse, você tem coragem? Eu digo, eu tenho. Agora depende do Senhor. Ele disse, não, de mim não tem problema, marque para domingo. E eu falei com o meu apresentador, que era o professor Vinícius, que eu ia fazer um tema não anunciado, mas um tema científico sobre a evolução. Ele disse, Divaldo, é um tema pesado. Eu digo, eu sei que é pesado, mas os espíritos prometeram que iam ajudar. Muito bem, chegou o tal do domingo, às 10 horas da manhã, eu fui apresentado, e nesse tempo eu via como uma teletipo, uma fita, e eu ia lendo. Quando acelerava, eu acelerava.
Quando diminuía, diminuía. Então diziam que eu falava tal e qual, mas não era nada, era a pressa que eu tinha, porque se eu não lesse, estava perdido. E eu comecei assim. Hoje, quando necessitamos de um conhecimento profundo, aí eu vi escrito, Lord B-A-C-O-N disse. Eu então, Lord Bacon disse. Aí o Viana falou, Bacon, burro. Você não conhece o toucinho bacon? Eu disse, na Bahia tem toucinho de porco, mas não de bacon. Veja lá se em Feira de Santana bacon, de jeito nenhum. E ele disse assim, bacon. Eu fiz, quer dizer, bacon. E aí me entusiasmei. Ai, mas foi uma tragédia, porque era tanto nome. Ora francês, ora inglês, ora alemão. Mas eu estava firme. Ele disse assim, essa é a grande pesquisa da lei das mutações e das transformações da hereditariedade até os fenômenos mesológicos, graças... Aí eu citei o nome do autor. Mas, em verdade, lá vem a tragédia. O verdadeiro autor, além de Bacon, que disse uma filosofia profunda, leva a mente do homem à verdade. Uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo. Mas entre eles existem, por exemplo, Erasmus, avô de Charles Darwin, até eu fui muito bem. E existe Goethe, eu sabia pronunciar Goethe, antes eu pronunciava Goethe, mas eu tenho uma amiga suíça, e ela me disse, em alemão não tem os sons agudos, é Goethe. E também não tem os acentos, toda palavra é acentuada. Então eu falava e ela corrigia. Aí eu falei o Goethe, que nem os paulistas entenderam. E Goethe, ai, todo mundo, eu estava nadando em felicidade. Mas veio o nome, e quando eu disse o nome, o Viana disse, novamente errou o burro. Ele é francês. Mas eu vi aquele nome tão bonito, eu pensei que era inglês e mandei o som em inglês. Não era. Foi assim que eu aprendi. E aí eu fui caindo e levantando e falei sobre uma das grandes teses que eu sintetizei de alguma forma em nosso último encontro. E então Viana de Carvalho revelou-se um profundo estudioso. Na CAPEM, Caixa de Pecúlio dos Militares do Rio de Janeiro, havia muitos intelectuais, muitos militares, generais, marechais, havia 2. E um dia eles me propuseram escreverem perguntas para o Viana responder. E elegeram 10 cientistas na filosofia, na genética, na música, na arte, na geografia, na história. E eles me mandaram 60 perguntas. E eu perguntei ao Viana, você é capaz de responder? Ele disse, o que eu não souber, eu pergunto. Em 2 tardes ele respondeu as perguntas. Eu fiquei entusiasmado, mas o meu problema é que eu não sabia se estava certo. Não tinha quem conferir. Então mandei logo para a CAPEM no Rio e teve o aval, o livro foi publicado. Foi nesse ínterim que eu estava escrevendo Momentos, porque às vezes eu escrevo 4, 5 livros de uma vez. Cada dia vem um espírito e escreve o dele. Antes eu armazenava em pastas especiais. Agora armazena no computador, é uma maravilha, porque não dá nenhum trabalho. Quando eu vou digitar, digito já do livro do responsável. E então Joana me disse, olha, agora precisamos de editar um livro sobre esses momentos ricos de consolação. E convidou Viana. Ele aí contribuiu escrevendo esses momentos de consolação. Esses momentos de consolação, ele começa fazendo uma análise muito científica da vida. O primeiro capítulo é um capítulo bastante complexo. O segundo capítulo, eles fazem uma análise da Rússia. O livro já tem uns 12 anos, mais ou menos. E faz uma análise de que a Rússia veio existir depois do ano de 1516. Eram tribos, e essas tribos se uniram depois que uma cidade se destacou, que seria mais tarde uma das capitais, e surgiu a cidade de Moscou.
Então, 2 religiosos vieram da Itália para montar a linguagem, o alfabeto, a gramática. E ele fala, então, dos grandes escritores, principalmente de Tolstói, de Dostoiévski, e etc. E o grande pai daquela doutrina que foi proibida durante a ditadura soviética, as grandes lutas entre a Rússia e os Estados Unidos, o doutor, deixa-me ver, a respeito de um médico cientista, que foi um filme muito bom, maravilhoso, e daí ele resolveu dar essa contribuição que está exarada nesse livro a que o Laudes se refere. Vale a pena nós darmos uma olhada nessa constituição científica das suas palavras ao lado das palavras de Joana de Ângeles. Divaldo, a dificuldade de entrevistar o médium, porque muitas das perguntas já foram respondidas, não é? Mas, quando nós aprofundamos aqui no livro, no Momentos de Sublimação, Viana nos exige recorrermos a fontes externas, tamanho o conteúdo histórico que ele coloca nestas páginas, como você agora mesmo nos diz. Mas ele começa citando desde a época de Justiniano, do imperador, chegando em Césares de Rússia do século XVI, nos trazendo até a Revolução Bolchevique, nos apresentando nessas fontes históricas que muitas das lutas tinham um sentido real para tentar romper os laços religiosos. Eu gostaria de indagar qual a importância da história para esse aprendizado na sustentação deste laço com o Criador. De alta relevância, porque nós somos o nosso passado histórico, as nossas raízes de natureza sociológica, de natureza histórica, são muito importantes. Eu lia hoje uma nota de que uma organização internacional estava exigindo de Portugal para que nas escolas narrasse as grandes tragédias do colonialismo, não apenas o êxito dos colonizadores sobre as raças que se lhes submeteram. A história é também dos desgraçados, dos escravos, daqueles que foram roubados nas praias de Luanda e da África Ocidental. A vitória da nossa civilização portuguesa e latina é também a degradação da criatura humana, a seleção racial, o ódio às raças não denominadas puras, e nenhuma delas é pura, os preconceitos de ordem religiosa, destruindo as tradições e introduzindo os nossos sentimentos e visões. Os nossos índios, por exemplo, têm Tupã, a beleza de Tupã, do Guarani. E uma das lendas mais belas do Guarani é a respeito do dilúvio. Enquanto nós temos o dilúvio bíblico, a tradição Guarani tem também a história de que Ceci e Peri, o primeiro casal criado por Tupã, estava nas terras mais ou menos maranhenses, quando, de repente, vieram as chuvas. E as chuvas calamitosas destruíram tudo que já havia sido edificado. E, naquele momento, Ceci e Peri treparam numa carnaubeira, que é uma planta legítima da região. É um tipo de palmácea. E eles correram por toda a região, seguindo os lençóis de água que formaram o Amazonas. Então, a lenda do Amazonas, em Tupi-Guarani, vem desse amor de Tupã, Deus, pelas criaturas humanas, através de Ceci e de Peri, o primeiro casal. Então, pede que nós respeitemos as culturas indígenas,
sobre as quais colocamos os nossos alicerces. Se a cultura ancestral brasileira é pobre, os maias, os astecas, os incas e aquelas gerações que os precederam eram notáveis matemáticos. Quando nós vemos a pirâmide de Quéops, de Quéfrens e de Miquelinos, e vemos a grande esfinge encerrando mistérios matemáticos, ficamos surpresos de que aqueles amontoados de pedra têm seus corredores, suas salas de estudo, seus locais para os despojos mortos, e, ademais, uma previsão da ciência. No ápice da pirâmide de Quéops havia uma abertura que ainda existe. Aquela parte era coberta de uma pedra especial que os tempos destruíram. E ali, naquela abertura, passa o meridiano inicial. Exatamente na abertura da pirâmide passa o meridiano que vai passar em Londres para o estudo dos meridianos e dos paralelos da Terra. Na base, nós vamos encontrar um cálculo algébrico que define o volume da Terra, os graus de colocação no espaço e, ao mesmo tempo, as percepções a respeito dos milagres da vida. No interior das furnas, nós temos várias pinturas antiquíssimas falando sobre o ser, trepanação craniana, cirurgias dentárias, o uso de substâncias para diminuir a dor, realizado pelos egípcios antigos, como no momento de mumificar, tirar as vísceras, preencher a vida e deixar um legado que ainda hoje preocupa a fisiologia, esse legado, preocupa a engenharia, como chegaram aquelas pedras de 20 toneladas cada uma. Aquele trabalho de colocá-las quadrangulares para encaixar, não tem um reboco, não tem um cimento, nada. Elas estão ligadas de tal forma que a lâmina de uma gilete não passa. Com que instrumentos eles conseguiram cortar e trazerem de região bem distante do Vale dos Mortos, onde estão esses cemitérios magníficos. Aqueles povos que ali habitaram, naquele Egito que foi escravo da Babilônia, que foi escravo de Nínive e de outros povos, e que hoje é um país ainda decadente, de terceiro mundo, em desenvolvimento, mas que foi a base da cultura de natureza transcendente e das experiências da imortalidade da alma. Como é que os egípcios conseguiram cometer e compreender o ser além, escrevendo o Livro dos Mortos, que é um legado tão real de imortalidade como os mais modernos tratados de metapsíquica ou de natureza transcendental. Então, Portugal vai agora introduzir nos seus livros de pedagogia, de educação, o sofrimento dos povos, que eles constituíram as bases. Portanto, nós temos necessidade dessa história para melhor entender. Por exemplo, quando Viana de Carvalho fala a respeito dos triunviratos, Roma havia adquirido o máximo de grandeza. Era uma república. Essa república tinha um senado, mas havia crescido tanto que era impossível dirigi-la de Roma. Quando, então, o próprio Senado sugere um governo tríplice, 3 grandes nomes para governarem esse imenso território. Então, o primeiro triunvirato tem à frente Júlio César. Mas Júlio César era um guerreiro tão extraordinário
que foi considerado um dos maiores latinistas da humanidade. Ele deixou obras de latim, o latim superior, não o latim que falavam os soldados, com a grandeza daqueles grandes sábios que vieram antes da nossa cultura cristã. Então César deixou, por exemplo, a travessia do Rubicon. O Rubicon é um rio que os exércitos de César tiveram que atravessar. E ele escreve em latim, que é uma hoje das averiguações a respeito do latim mais puro. E outras obras grandiosas. E esse general, considerado o maior conquistador do mundo em todas as épocas, deixa um legado muito grande até o momento em que vai assassinado nas escadarias do Senado. E logo se forma o segundo triunvirato para preparar a terra para o nascimento de Jesus. É depois do segundo triunvirato, no período de Augusto, Caio Júlio César. Este homem notável, Otaviano, filho de César, o grande guerreiro, que nasce Jesus no período de paz. Daí o Viana procura demonstrar que a cultura nos dá a lógica da nossa existência. Por que o latim predominava entre todas as línguas, enquanto a guerreira Roma cuidava do latim, a bela Grécia cuidava da arte, da música, do balé, do teatro, da filosofia. E nós vimos que a filosofia ocidental é toda grega, depois é greco-latina, depois invade o mundo. Então, há uma grande importância em nós conhecermos a nossa história, conhecermos a razão por que Jesus veio naquele momento. Por que naquele momento e não hoje? Quais eram os fatores que predispunham o Messias chegar à terra para dar um lugar ao sol, ao povo de Israel, que em 2 vezes ficaram escravos de 2 países por 700 anos. Imagine escravidão de 700 anos e depois vir a liberdade com Moisés. Trazer mais de 500 mil pessoas durante 40 anos por um deserto árido, inóspito, até encontrar a terra da promissão, donde manam leite e mel. Daí a necessidade da cultura e da doutrina espírita ser uma doutrina simples, mas não uma doutrina fácil. Entender a criatura humana. O que é a criatura humana para o Espiritismo? É o resultado de 3 elementos: energia, semi-energia e matéria. Mas como é que se pode explicar isso? Com o conhecimento da física quântica. Nós podemos ver a energia pura, a energia degradada e a energia resfriada, a matéria. Como podemos ver o mundo espiritual? Um campo de energia, como nós vemos aqui a cibernética. A minha voz, através das ondas de rádio, chegando a qualquer parte do mundo em que o satélite alcance. Então, o Espírito vai nos explicar como é possível uma vida fora da estrutura material. Como é possível existir e nós não vermos, da mesma forma que existem os átomos e nós não vemos. E são eles que constituem a matéria. Nós vemos a matéria, mas ela não é assim. Ela está em forma que os átomos criaram. Então, necessita de conhecimento, de estudo, de reflexão, para não termos dúvidas. Pessoas me dizem assim, mas é tão difícil. Como é que será este mundo espiritual? Eu digo, como é que será o mundo dos átomos? Como é que pode? Essas coisas que a gente não enxerga. Um átomo que é invisível tem 63 semipartículas. Nem com os telescópios, os microscópios mais avançados, para podermos enxergar determinadas constituições materiais, como essa energia de Higgs, a última partícula descoberta a respeito da matéria.
Então, o Espírito vai nos explicando, desde a física de Newton, dos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, como das variedades imensas. Pegamos um pedaço de gelo, portanto, sólido. Colocamos para derreter, líquido. Aquecemos, gasoso. É a mesma matéria em 3 fases. Mas isso são fases grosseiras, porque depois do estado gasoso, cada átomo possui um universo dentro dele. Daí é necessário ter conhecimento. Não é apenas crer. Muita gente crê, mas tem dúvida. Então, vamos buscar o esclarecimento em Livro dos Espíritos, que Allan Kardec explica detalhadamente. No Livro dos Médiuns, como é que pode uma energia se comunicar através da criatura? Da mesma forma que a minha voz, através de um aparelho de transmissão, vai para a ponta de uma antena e essa antena joga numa outra antena de rádio em um satélite que transmite para uma outra estação e vai terminar sendo ouvida. Então não podemos ter dúvida, porque tudo é tão lógico, através de paralelismos. Mas o que ressalta mais é o amor. A gente vê que as pessoas que amam são felizes. Elas têm prazer de ensinar, de orientar, têm paciência, alegram-se com isto. É o Evangelho de Jesus. Daí, ter essa linguagem, às vezes, complexa e ser necessário que nós nos aprofundemos um pouco mais. Eu, por exemplo, tenho a fé natural. Eu creio. Creio, sinto, vejo, percebo, vivo neste mundo curioso. Horas me atrapalham, horas me ajudam, horas me perturbam. É tão curioso. A nossa vida é sempre assessorada. Há poucos dias estávamos no nosso café da tarde, o cafezinho da mansão, e ficamos conversando, ali o grupo, e entrou um espírito muito curioso que não gosta de mim, porque os espíritos também têm suas preferências. Eu tenho muitos inimigos, eu fico tão contente, porque é ótimo ter inimigos. Ruim é ser inimigo. Mas eles não gostarem de mim, é ótimo, é inveja da minha beleza, por certo, não? Da minha vida longa, porque para chegar aqui precisa muito feijão, e muita gente come e tem indigestão, e eu não. Há pouco tempo o nosso presidente falava, mas Divaldo, é admirável, a pessoa mais jovem residente na Mansão do Caminho, tem 70 anos, a mais jovem. O resto é de tremer o chão, mas ninguém morre. É uma coisa incrível. Adoece, ninguém pegou Covid, nem convidado, nem nada. As velhinhas tudo de máscara, uma gracinha, não pegaram nem gripe, nem resfriado. É um desafio. Não é porque é uma comunidade muito grande, é a nossa comunidade. O médico disse, não saia do andar, que você, se a Covid lhe olhar, já lhe mata por causa da sua idade. Eu disse, mas qual idade? O que já viu? Enfrentei a Covid. Ela até apareceu, eu digo assim, nota 0, hein? Eu estou aqui esquecido. Pois bem, essas pessoas têm um estômago muito delicado. Essas velhinhas com velhinho fazem um lanchezinho antes de dormir, de carne de porco, de feijoada, essas coisinhas assim, de rabada, essas coisinhas leves. Então o nosso presidente ficou e disse, mas como é que pode? Fulana, não disse o nome todo, né, porque é proibido, tem 85 anos e um apetite que é impressionante. É a 4ª refeição. Tem o café da manhã, como dizia um ex-presidente, pelo menos o brasileiro tem que comer 3 vezes, aqui são 4. O da manhã, que é mais ou menos assim, um beijo bem forte. Meio-dia, Deus tenha compaixão de nós. 5 horas, também aquele reforço, porque a gente vai ter reunião, vai desgastar. Mais 10 horas da noite, está tudo alegrinho.
ali agitado. E não faz mal. Como é que pode? A alegria de viver. E nós já tentamos ver se acabávamos com esse lanchezinho, porque dizem que é muito pesado, não sei para quem, porque todo mundo cai na cama, dorme, não tem digestão, não tem nada. O máximo que nós temos é um remedinho para ajudar a digestão. Nada mais. Então, o quê? É a alegria imensa de viver, a certeza que nos dá esta fé maravilhosa. Divaldo, a benfeitora, no início da obra, ela coloca que essas páginas estariam auxiliando a criatura humana a construir um roteiro de paz e de sublimação. E ela encerra a obra nos trazendo uma mensagem da sublimidade do amor. Você poderia nos levar um pouquinho mais a fundo sobre essa mensagem? O meu problema é que eu falo pouco, não consigo falar muito. Mas Deus tenha piedade de nós. À medida que nós somos esclarecidos, a vida tem mais cor. Faz algum tempo eu fiz uma cirurgia de catarata. Eu enxerguei sempre muito bem, eu achava. E um dia, por fim, eu fui ao médico para fazer um exame. Ele disse, você está com uma catarata. E ainda está numa fase boa, você pode operar. Ele disse, mas doutor, não diminuiu nada. Eu leio sem óculos, tudo bem. Ele disse, mas é bom você fazer. Eu perguntei a ele assim, posteriormente dói muito? Ele disse, não, é muito fácil. Aí eu fiz a tal da operação. E quando eu terminei, disse, agora tem o outro olho. Eu digo, meu Deus, por que tudo é tão complicado? Por que não fez logo os 2 olhos de uma vez? Mas aí marcou, eu fiz. Mas quando tirou o algodão que eu olhei, a vida era diferente do que eu via. Eu via as coisas assim, amarela. De repente eu vi amarela, aquele ouro, o vermelho, meu Deus, que beleza, o branco. Eu redescobri, era a catarata que estava filtrando, né? E eu sempre tive um ouvido incrível. Por exemplo, eu olho para o auditório e muitas vezes eu ouço que estão conversando. Mas, de repente, eu comecei a achar que as pessoas estavam falando baixo. E então dizia para um, fale mais alto. E para outro, fale mais alto. Então o presidente disse assim, de fato, eu acho que você está ficando surdo. Eu acho isso um desrespeito na minha idade, imagina, ficar surdo. Mas aí eu fiz o teste. Tem umas pessoas que não conversam, ciciam, vêm conversar com a gente. Não há ouvido que entenda. Eu digo assim, não tenha medo. Mas aí eu comecei a achar que todo mundo estava falando baixo. Bom, aí eu fui indicado para medir a minha audiofonia. Mas eu fui absolutamente tranquilo, que a médica ia dizer, mas que ouvidos fantásticos. O presidente tinha razão. Agora é uma razão curiosa. Eu continuo ouvindo além do que devo. Porque eu ouço de cá e de lá. E não atrapalha. As vozes espirituais eu ouço de criança, de adulto. Eu sei distinguir qual é a voz de um homem, de um velho, psiquicamente. Pois bem, e então chegou o momento de colocar os aparelhos. E eu coloquei, anteontem. Achei uma maravilha, coloquei, ninguém viu, está vendo? Precisam prestar mais atenção aos velhos, porque tem um rolo que bota por aqui, que enrola. E, no princípio eu vi aquela zoada, aquele chiado. Meia hora depois eu acostumei, eu me adapto com muita facilidade. E quase que durmo de aparelho ligado, porque estava ouvindo muito bem. Mas hoje eu estava ouvindo tão bem que me esqueci do aparelho. E vim lembrar aqui, porque uma senhora veio falar comigo, e as pessoas vêm falar comigo, falam tão baixo, com medo dos outros ouvirem. Eu digo, não se preocupe, não ouvem não. A distância aqui foi calculada, foi tudo medido, e eu ouço muito bem. Mas essa pessoa fala tão coloquial, que parece que está num confessionário. Eu já procurei qualquer método, se alguém tiver uma ideia melhor do que a minha, eu agradeço. Botar uma mesa, ficava baixa, a pessoa ajoelhava. Eu digo, meu Deus, quem está de fora vai dizer que está de joelho para falar comigo. É porque o povo tem uma mente maravilhosa, né? Ele diz assim, não, levante, faz favor. Aí botou agora uma mesa mais alta,
Aí a pessoa ainda ajoelha. Quem tiver uma ideia, porque alguém sugeriu botar aquela partezinha do confessionário. Porque não tem jeito. Ninguém pense que ajoelhar ali é porque eu peço. Não, é porque a pessoa acha que é de joelho, fica na altura e eu ouço mais. Eu ouço muito bem, até o que não devo. Então, a doutrina nos dá esta beleza, como diz Joana. Esses esclarecimentos confortam. E na parte final, eu saber que a morte, que é horrível, é o tipo da antipática, chega sempre quando a gente não quer. A gente está louco para morrer, ela não vem. E a gente está adorando, casou ontem e a morte. Cuidado, hein? Eu estou perto. Isso é falta de caridade, com certeza. E então nos arrebata, e eu ter certeza que minha mãe está me esperando. Não é uma linguagem freudiana, que no caso minha mãe. Meus amigos estão me esperando. Eles me dizem, estamos te aguardando. Eu digo, mas não tenham pressa. Eu estou muito bem. Daí, meus queridos amigos, Joana, com muita ternura, uma mãe espiritual. Em 4 encarnações, ela foi religiosa, foi abadesa de convento. Então, ela sabe lidar com as nossas dores. Muitas pessoas chamam-na de mãezinha, eu também chamo. Aqui, de público, eu chamo Joana. Mas quando eu vou conversar com ela de noite, eu digo assim, ai, minha mãezinha, tenha compaixão de mim. Aí eu fico bem sofrido para inspirar compaixão, não é? Já que vai pedir, a gente tem um tom. Eu peço a Jesus assim, meu Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí chega a hora de Joana, eu digo, ai, minha mãe, a senhora não sabe o que é viver aqui na Terra, viveu há muito tempo, a Terra mudou, está muito atrapalhada. Aí eu fico ensinando a ela, né? Porque ela está lá, eu estou cá. E a senhora me deu uma ajuda, ela sorri e diz assim, meu filho, não tema nunca, nunca vocês estão a sós. Nós que os amamos, vigiamos e damos sinais, sensações de bem-estar. Essas sensações emotivas, essas lembranças muito agradáveis ao coração. Tenho a certeza de que mesmo nas dores, quando vocês choram, nós sorrimos e dizemos assim, graças a Deus, está resgatando e vem para viver comigo, porque eles estão no nível maior e nós no nível menor. Necessitamos evoluir, resgatar nossos erros com a Mãe Terra, com as criaturas, para evoluirmos. Então, Joana vem encerrar o livro dizendo que todas essas lições têm por objetivo confortar-nos, dar-nos a alegria de viver e, sobretudo, encontrar o objetivo da vida. Qual é o meu objetivo da vida? Alguém me disse, eu estou com um amigo numa depressão profunda, materialista. Você atenderia? Eu digo, mas com muito prazer. E veio o materialista e me disse assim, eu não creio em nada. Eu digo, que curioso, mas você crê na vida, porque você está vivo, está conversando comigo, então você se crê. Agora você não crê em certas expressões e informações. Eu também não. Há muita coisa que eu não acredito. Nós temos o critério do discernimento. Eu peguei o materialista com todo carinho e fui enquadrando na linguagem de alguns materialistas, que, por fim, não podem negar a causalidade. Porque nós não aparecemos como um milagre, de repente apareceu a terra povoada. Teve um princípio. E aonde está esse princípio? Vamos ver. Vamos aí à ciência, vamos à filosofia, vamos à religião. E é fascinante quando nós encontramos o princípio, a causa, os efeitos, a lei e a vida. Essa vida que nos une aqui como irmãos buscando a felicidade. Meus amigos, aqueles que aceitaram o convite podem encontrar, para seguir ainda mais nessa viagem histórica, científica, religiosa, contido no livro Momentos de Sublimação. Reservamos algumas obras que estão na nossa livraria aqui da frente.
Aqueles que nos escutam pela TV Mansão do Caminho podem comprar pela Livraria Leal, mas, sem dúvida, para hoje, nós, com um coração completamente gratos, agradecemos Divaldo, do Departamento Doutrinário, e todos aqueles que, sem dúvida, podemos compartilhar um pouquinho dessa viagem magnífica que nos propõe o Espírito Viana e Joana. Divaldo, e vamos dar um preço especial. Vamos abater 10 centavos. Oba! Chegamos, então, ao momento prático. Até agora, foram palavras, teorias, recordações, memórias. Vamos agora sentir. Vamos tentar sentir. Tudo o que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos dará. Vamos ver se é verdade. Se nós sentiremos a presença desses Espíritos magnânimos que estão aqui entre nós. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares e nós vamos nos concentrar para recebermos passes. Amigo incomparável, eis-nos na expectativa das vossas mercês, das vossas graças. Vinde ter conosco, através desses espíritos de luz, anjos, guardiães e tutelares, para que nos apliquem a bioenergia que restaure nossa saúde, que restaure o nosso bem-estar, a fim de sintonizarmos com a paz interior, para que saiamos daqui melhores do que no momento em que chegamos. Compadece-te das nossas ansiedades e ajuda-nos no reequilíbrio com as leis universais. Tem piedade dos suicidas, dos que não tiveram tempo de dar-se uma nova oportunidade. Mas também te pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos. Ó Senhor, por aqueles que nos amam, também os que não gostam de nós, pelos espíritos sofredores que se comprazem em atormentar o mundo. Ó amigo divino, pelos nossos lares, invadidos por problemas e sofrimentos, nós te suplicamos que se repita a energia de Caná, que deu à água um sabor especial. Abençoa nossa água e, sobretudo, pacifica-nos, ajudando-nos a entender os desígnios da evolução e a sermos felizes cada dia, a toda hora, embora
as suas injunções. Que esta paz penetre nosso lar, nossa oficina de trabalho, nossa casa, que tu reges e alimentas, pela paz na terra, para que a criatura humana compreenda que somente o amor soluciona o problema e, através da fraternidade e da solidariedade, mudemos a filosofia existencial. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos dais. Muito obrigado. Permiti que em vosso nome, em nome de Deus, dos Espíritos nobres e da Mãe Santíssima, encerremos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a nossa reunião.